Senhoras e senhores, eu, jornalista Padrão Beni, da cidade de João Pessoa, na Paraíba, vou entrevistar um homem que está há muito tempo na vida política. Eu admiro pela história dele, ele é um gaúcho, e na Câmara Federal se destacou no Brasil inteiro. Eu vou falar com o ex-ministro do governo Bolsonaro, Onyx Lorenzete, que está lançando um livro na minha cidade de João Pessoa e na Paraíba, contando a história dos bastidores, como foi que o capitão Bolsonaro chegou à presidência da República. Tudo bom, senhor ministro? Tudo bem. Prazer. Tudo bem, prazer. Já conhecia João Pessoa? Já, claro. O senhor conviveu com muitos Várias paraibanos, né? vezes, sim. A gente tem uma. Ministro da Saúde. Marcelo, que é candidato a prefeito de João Pessoa. Os paraibanos convivem com o senhor no Congresso Nacional. Lembra de alguns, assim, de histórias fantásticas? O senhor conviveu, quantos mandatos o senhor teve, deputado? Eu de deputado tive 7. 7 mandatos? E 2 de estadual e 5 de federal. Por que o senhor perdeu a eleição para governador no Rio Grande do Sul, que todo mundo apostava no senhor? Por uma razão objetiva. Eu fui o primeiro candidato de direita em 32 anos que foi para o segundo turno. Fiz 2.400.000 votos, 40% dos votos no primeiro turno. O atual governador, que era o que candidatasse concorrer à reeleição, ele fez 1.702.000 votos e o candidato do PT fez 1.700.000. Como eu passei 30 anos batendo no PT, no segundo turno eles bateram em mim. E somaram 100% dos votos do PT ao candidato. E como eu era o candidato que eles queriam votar contra, por conta de toda a minha história de oposição a eles e pela minha parceria com o presidente Bolsonaro, o meu teto do primeiro para o segundo turno eram, assim, números redondos, 3 milhões de votos. O piso do meu adversário era 3.400, então era uma eleição invencível. Isso aconteceu em 1990, o senhor vai lembrar, com um cidadão chamado Nelson Marquesan. Conheci muito. O Nelson Marquesan ganha o primeiro turno, vai para o segundo turno, aí foi a junção do PMDB com o PT, que deu a vitória para Alceu Colares, do PDT. Grande amigo e tal. Foi assim, porque o primeiro turno a população escolhe o projeto, né? A gente teve a felicidade de ter uma vitória extraordinária e foi o nosso projeto escolhido. Mas no segundo turno as pessoas votam contra, né? E, lamentavelmente, por 2.000 votos em 6 milhões, não foi o PT para o segundo turno, e aí o PT sabia que eu seria um adversário. O líder do PT lá disse que eu não podia ser governador porque eu ia fazer do Rio Grande do Sul a resistência conservadora do Brasil. Ia fazer mesmo. O seu estado do Rio Grande do Sul, em 1930, teve uma parceria muito bonita com a Paraíba. Nós temos histórias antigas, né? O senhor que é um historiador. Ministro, por que o senhor escreveu esse livro? Bom, assim, né, eu perco a eleição lá no segundo turno, como a gente já comentou, e eu terminava o meu 7º mandato consecutivo, né, em janeiro de 23. E aí eu conversei com a minha esposa, eu tenho 30 anos de vida pública, e aí eu disse, olha, eu preciso sair da bolha, eu preciso me reinventar, eu preciso fazer outras coisas. Aí eu fui para a Itália para reencontrar as minhas raízes familiares. Eu tinha feito uma promessa com meu pai, antes dele lamentavelmente falecer, que nós iríamos juntos à Itália. E aí meu pai faleceu antes que eu pudesse levá-lo. E eu fiquei com aquilo no coração. Então eu disse, não, agora eu vou resgatar isso, né? Então eu fui para uma pequena cidade no Vêneto, que se chama Castelcuco, fica 30 minutos de Treviso. E essa cidadezinha fica a 20 minutos onde nasceu meu bisavô, que veio para o Brasil. Meu bisavô veio com 14 para 15 anos, escrevia um diário. Esse diário ele escreveu até o último Na dia Segunda da existência Guerra dele. Na Primeira Guerra? Não, ele veio em 1877. 1877. Aí ele acabou indo lá para Silveira Martins, que é perto de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul. De lá ele foi para Bento, casou com uma menina com 19 anos de idade. Lá em Bento Gonçalves ele foi professor, foi uma série de coisas. Uns 30 anos depois do falecimento dele, uma sobrinha neta dele é professora de letras da PUC, lá do Rio Grande do Sul. E ela descobre o diário dele e transforma o diário dele num livro, porque ele estava escrito em italiano clássico, não era no dialeto. E aí esse livro vai virar o livro comemorativo do centenário da imigração italiana no Brasil. A gente não pode esquecer que no Brasil tem 25 milhões de italianos. Só. E é a maior contingente fora da Itália. E aí o que aconteceu, né? Aí eu tô lá,
né? Encontro parentes e tal, e estou tratando da minha cidadania, né? Hoje eu sou italiucho, né? Italiucho. E aí eu comecei a me dar conta de todas essas histórias, né? Esse é meu 8º livro, eu já tinha escrito. Eu vou escrever a verdade sobre o Bolsonaro. E aí eu não tinha nada para fazer, a minha mulher... Testemunha ocular. Em Lisboa, com a nossa filha menor. Eu, na Itália. Porque tem todo um processo, tem que esperar, né? Então, eu acabei ficando quase 3 meses lá e nesse período eu escrevi o livro. Para contar a verdade. Para contar a verdade. Nesse livro, tem uma história que o senhor narra. Por que Bolsonaro foi para os Estados Unidos? Fugiu, teve medo da cadeia. Por que Bolsonaro foi para os Estados Unidos? Não, eu não abordei o ano de 22. Não? Não. O livro vai de 2017, quando ele me convida, até 2021. O senhor conviveu com ele, mas ele teve o mesmo período de mandato do senhor na Câmara Federal. Quase. Ele chegou antes do que eu na Câmara. Ele fez 8 mandatos, ele chegou 12 anos antes. O senhor disse que do baixo clero ao Planalto, a história de uma vida vitória contra o sistema. O senhor nunca foi de baixo clero, o senhor sempre foi de destaque, não é verdade? Eu acompanho política. Bolsonaro sim, que não aparecia em nenhuma imprensa. Não, mas é diferente. Como foi que Bolsonaro rompeu a bolha? Com a verdade. João 8,32. O que aconteceu? Para a gente poder entender, né? O Brasil começa a mudar em 13. 2013 é lembra daquela modificação de mobilizações que começaram a ser pela internet, com aquela questão da passagem, uns 20 centavos. Bom, que aí ninguém sabia direito o que era aquilo. Bom, a partir dali começou uma movimentação. Em 2015 explode o Petrolão, né? Eu fui membro da CPI dos Correios. Eu me lembro de uma entrevista que eu dei em março de 2006 e me perguntaram se o mensalão era o maior esquema de corrupção da história do Brasil. Eu disse que não. Eu disse que o mensalão era coisa de trombadinha. Tinha coisa mais grave. Eu disse, o dia que abrir a caixa preta da Petrobras, vocês vão ver o que é roubar no Brasil. Está gravado, tá? Eu tenho um livro publicado com essa história. Qual do livro? A Máfia da Estrela, foi o meu 2º livro. Eu fiz uma trilogia, a Máfia da Estrela 1, que é o mensalão, a Máfia da Estrela 2, que é o julgamento do mensalão, o julgamento, e o Máfia da Estrela 3, que é depois do impeachment da Dilma, que é a ascensão e queda do Império Petista. Isso tudo está na internet, esse livro já está publicado? Não, o livro está vendido aí. Está vendido aí. Ministro, por que o senhor foi convidado a ser ministro de Bolsonaro? Qual o fato relevante que Bolsonaro convida o senhor para trabalhar com ele no Palácio? Em fevereiro de 2017 ele me convida, porque assim, a gente era amigo, muito amigo. Eu tive em 2004, eu chego em 2013 na Câmara, eu começo a fazer um discurso contando quem é o PT, quem vai ser o PT, e as pessoas acham que eu sou um ET. Só que desde 88 eu combati o PT lá no Rio Grande do Sul. A primeira grande capital que eles conquistam somos nós. O PT é fundado em São Paulo e criado no Rio Grande do Sul. O primeiro governo estadual foi lá com o Olívio Dutra. Então eu combato ele há muitos e muitos anos. Eu conheço o PT do avesso. Aí, quando eu chego em Brasília, eu começo a contar o que vai ser o PT. Eu estava no PFL. Eu cheguei como deputado federal do PFL. Aí as pessoas dizem, não, mas não é possível, esse gaúcho não está contando histórias, isso não vai acontecer. Aconteceu tudo o que eu disse. Por quê? Porque eu sei com o que eu estava lidando. E o Bolsonaro começou a prestar atenção em mim. Aí, quando tem a história do Estatuto de Desarmamento, tinham 12 deputados federais que defendiam o direito à legítima defesa. Eu era um deles, junto com o Bolsonaro. Quando nós perdemos e vamos para o referendo, a gente faz uma divisão do Brasil para organizar a defesa da nossa tese. O Bolsonaro é o coordenador do Sudeste, eu sou o coordenador do Sul. Aí nós nos aproximamos de verdade. Passam-se mais 3 anos, eu vou ser líder do PFL. Na eleição de 2006, ele é eleito pelo PP. Aí dá uma briga lá no Rio, ele vai para o PFL e fica 1 ano e 4 meses no PFL. E nesse período eu lidero o Bolsonaro, em 2007. Aí nossa amizade fica gigante. Depois eu saio dali, vou para a Comissão de Ética, e lá o Bolsonaro, de 2009 para frente, o Bolsonaro ia quase toda semana. E eu, com base na liberdade, né, e na inviolabilidade do mandato, eu livrei o Bolsonaro nos 10% lá na época. Porque era bom, era o direito que ele, como eu dizia,
vocês que são comunistas, vocês que são socialistas, vocês dizem aberrações, defendem coisas malucas, mas você tem direito de dizer, eu tenho que ouvir, porque isso é a essência da democracia. Ele representa uma parte do eleitorado, ele tem as ideias dele, tem o direito de dizer. É simples assim, né? E, bom, isso tudo nos aproximou muito. Aí, em 2016, eu tinha sido o relator das 10 medidas de combate à corrupção, e o Bolsonaro fez parte da comissão. Nos aproximamos mais ainda. Quando deu aquela catástrofe lá, por causa do Rodrigo Maia, botou para voltar as 10 medidas no dia posterior, você ainda sabe, conhece, cara, eu dizia para ele, cara, tá maluco, mas o objetivo era destruir, né? Foi uma coisa muito triste, foi a pior noite da minha vida no parlamento, foi aquela. E aí, quando ele me convida em fevereiro, para mim aquilo foi maravilhoso, porque eu estava, primeira vez que eu pensei em desistir. Por quê? Por causa das 10 medidas, o Brasil teve a chance de mudar o seu destino, e aí o sistema derrotou as 10 medidas, porque as 10 medidas iam acabar, ou ia tornar muito difícil tu roubar dinheiro público. Esse era o objetivo. Aí o Bolsonaro me convida e eu aceito em abril de 17 começo a caminhar. Eu fui o primeiro parlamentar que começou a caminhar. Hoje, 30 de novembro, na cidade de João Pessoa, o ex-ministro e deputado federal de 7 mandatos lança um livro com a história de Bolsonaro. Como Bolsonaro saiu lá do clero, baixo clero, para ser presidente da República. O Dino assume o Supremo Tribunal. O senhor conhece aquele pleno mais do que ninguém. Assume? O problema que nós temos é o seguinte: na reeleição do Rodrigo Pacheco, ficou claro que nós não temos maioria. É matemática. Ele vai perder a indicação para o Dino? Rodrigo Pacheco? Não, o que eu estou dizendo é outra coisa. Na Câmara? Não. Na eleição para o Senado, nós tínhamos o nosso candidato chamado Rogério Marinho. Rogério Marinho, da Rio Grande do Norte, senador. E nós perdemos. Por quê? Porque tem gente que se elegeu por discurso conservador, mas que não é conservador. É só surfador de onda. Só teve 32 votos. Com 32, o rapaz passa. O ministro... Mas eu acho que a gente tem que brigar, tem que lutar, a gente tem que demonstrar a nossa insatisfação. Porque o que se trata, o que nós estamos falando agora? A gente não fala só de política ou só do movimento conservador ou da liderança que é em conteste do mais amado do Brasil, do ex-mais amado do Brasil, que é o Bolsonaro. Nós estamos falando aqui das nossas vidas. As nossas vidas, como nós a conhecemos, com liberdade de expressão, com liberdade econômica, com liberdade religiosa, com a defesa do direito de propriedade, estas coisas que são essenciais à vida. A condição dos nossos filhos não sofrerem influências de um processo educacional que é francamente ideologizado. Essa luta não é só nossa. Essa luta, hoje eu moro em Portugal. Eu estou fazendo um curso de gestão pública em Portugal. Eu voltei para a academia. Mas o senhor vai voltar a ser candidato federal? Vou voltar a ser candidato a governador a resposta, em 26. O senhor é o homem que mais conhece o pleno da Câmara Federal e do Congresso. O ministro da Justiça, o Dino, consegue maioria de 42 votos para ser ministro do Supremo Tribunal? Eu vou voltar para o que eu disse. Em condição normal de temperatura e pressão, o governo tem esses votos. Tem, né? Agora, com uma grande mobilização popular, é a mesma coisa que eu vi no período da Dilma. A Cátia Abreu me encontrou na sexta-feira, que antecedeu o impeachment da Dilma, e diz ela, não será cassado. Eu sou amigo da Cátia, deu, sei eu, 20 anos. Por causa eu sou veterinário, né? Por causa eu fui presidir a Comissão de Agricultura, essa coisa toda. Aí, eu disse, Cátia, tu está errada. Não, tu estás errado, não vai acontecer, nós temos os votos. Eu disse, Cátia, não tem. Não tem, ela vai ser cassada amanhã. Por quê? Porque, com o movimento popular que houve, a professora que ensinou o deputado ligava para ele e dizia, meu filho, eu te ensinei a ler, tu não pode me trair, essa mulher traiu o Brasil, tem que votar contra ela. A população brasileira fazia isso. Eu acompanhei, junto com o Mendonça Filho, de Pernambuco, eu acompanhei, eu era um dos responsáveis por
contar Anotar. um por um. Sabe que quantas horas eu avisei o Bruno Araújo que iria ser o voto decisivo do impeachment? 3 horas e meia de antecedência. Eu liguei pro gabinete dele, é tu. Se não sou eu, coisa nenhuma, eu tô E morrendo. é louco de cair numa situação dessa. Eu disse, não, é tu. Vai cair pra ti. Vou perguntar pro Bruno Araújo. Ele tá vivo e eu também. Então, o que acontece? Eu acho que a gente tem que saber que, em condição normal, o governo tem condição de fazer a aprovação. Agora, se nós criarmos um movimento capaz de tocar no coração dos senadores, e a gente não pode esquecer que 54 vão para a eleição no PL. É 2/3 que trocam, perdão, em 26. 26. Então, eu acho que a gente tem chance de evitar. Mas isso não quer dizer nem que nós vamos conseguir, nem que o governo vai conseguir. O desenho atual é esse. O governo tem os votos. Agora, com uma grande mobilização, como nós viramos no impeachment da Dilma, a gente... Senhoras e senhores, eu, jornalista Padre Albini, da Paraíba, João Pessoa, estou entrevistando o ministro Onyx Lorenzete, que está lançando um livro aqui em João Pessoa sobre Bolsonaro. Bolsonaro pode ir preso? Não. Por quê? Tem gente aí, um rapaz que vendia bandeira na Praça dos Três Poderes, está preso. O que a gente tem que ter claro é o seguinte, né? Eu acho que com a inelegibilidade dele, todas essas outras coisas elas estão superadas. Está só no imaginário dos petistas. Na minha visão, PGR, Ministério Público e o próprio Supremo não tem mais nem razão nem clima para fazer uma barbaridade dessa. Vai prender ele pelo quê? O ministro. Não deixou roubar no Brasil? Então, o ministro. Um presidente correto, honesto e limpo, ele vai preso. E o cara que as empresas devolveram 6 bilhões de reais, que foi roubado por ação direta do cara que nos governa hoje, que foi condenado por 16 juízes em 4 instâncias, esse é limpo. E o limpo é sujo? Não. Ele tudo tem limite na vida. O senhor conhece o ministro Alexandre de Moraes? Conheço. O senhor é o único que conhece as leis. Foi deputado 7 mandatos. Ele ainda pode prejudicar o presidente Bolsonaro? Ele faz tudo o que quiser. Não tem regimento, não tem questão jurídica. O Alexandre de Moraes foi o homem mais forte da história do Brasil. Eu acho que vai chegar um momento que nós precisamos retornar à institucionalidade do Brasil. Nós precisamos fazer com que o trem volte para o trilho. O presidente Bolsonaro deu um exemplo extraordinário, porque desde o nosso plano de governo, eu tive a responsabilidade de coordenar, lá está, caminho para a prosperidade. São 3 pilares de sustentação. O primeiro era constitucional, o segundo era eficiente, o terceiro era fraterno. O presidente Bolsonaro ficou os 4 anos sendo acusado de que ia dar golpe. Ele nunca saiu das 4 linhas. Nunca. Ele nunca praticou nenhum ato inconstitucional. Quem saiu fora das 4 linhas não foi o presidente da República nem o Poder Executivo. Foram outros poderes. Se levanta o braço, chama todo mundo para salvar essas pessoas que estão presas em Brasília. Isso se deve a Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal. Tem nome, sobrenome e CPF. Ele passou ao largo disso. Se ele passou ao largo disso, ele pode ser responsabilizado no futuro, criminal e civilmente. Eu sou veterinário, mas acho que dá para fazer isso juridicamente. Qual o erro de Bolsonaro? Hoje, depois de um ano da eleição, o senhor que é um analista político, dos melhores do Brasil, por que Bolsonaro errou? Onde ele errou? No que sentido? Em tudo. Em fazer o melhor governo do país, sim, mas gerar mais emprego. Sim, mas para aí. Eu não falo de 22. Mas quanto mais tempo passar e se tomar distância de 22, vai acontecer a mesma coisa do Covid. Em 20 o Bolsonaro era genocida. Hoje, já, no mundo todo, as pessoas olham, a OMS reconhece que o Brasil foi o melhor país que enfrentou o Covid, que teve o menor número de óbitos pela população, a maior cobertura vacinal do planeta. Quem é que fez tudo isso? Bolsonaro. Passou ele que não. Simples assim. É verdade, o senhor foi parlamentar, Então, quanto mais tempo passar e a verdade for aflorando, a gente vai descobrir. Como vai ser a imprensa contra Bolsonaro? Ainda hoje, tudo de ruim joga em Bolsonaro. Mas olha o que está acontecendo com o Estadão. Foi isso.
Diga para o povo o que está acontecendo. O Estadão passou os 4 anos batendo na gente de manhã, de tarde, de noite. 26 horas por dia. Mais 2 horas para agradar. Agradar o consórcio da mídia. Consórcio da mídia. E aí o que acontece? Hoje já está fazendo editoriais bastante duros contra o atual governo, questionando as questões constitucionais do Brasil, defendendo a liberdade, porque se deu conta de que entrou numa barca furada. Então, estas coisas vão acontecer. A gente também tem que se dar conta que o nosso movimento tem 6 anos de vida. O conservadorismo no Brasil, que Bolsonaro teve o mérito inquestionável de despertar a nação, tem 6 anos de vida. Então, o que vai acontecer? Né? Durante 4 décadas, a esquerda vendeu de que eles eram a maioria no Brasil. Nunca foram. Eles são aquilo que Marx ensinou a eles. A minoria organizada domina a maioria desorganizada. Nós somos a maioria desorganizada. A má notícia para eles é que nós vamos nos organizar. É verdade. E nós vamos voltar. Senhor ministro, o senhor foi deputado 7 mandatos federais. É verdade que nesse atual governo do presidente Lula, pela 3ª vez, se criou no Congresso Nacional um valor estipulado, segundo o presidente do Tribunal de Contas da Paraíba, me deu uma entrevista, que cada deputado federal, os 513 deputados, terão por ano 57 milhões de emenda. É verdade? Eu não sei lhe dizer, porque eu deixei de ser parlamentar dia 31 de janeiro de 2023 e fui para Lisboa estudar. Então, eu não sei, eu não estou ligado nisso, nesse momento. O que eu estou fazendo? Estou fazendo esse livro, agora em janeiro vou escrever o meu 9º livro, que vai se chamar Quem Cuida Melhor dos Pobres, a Esquerda ou a Direita, e eu vou provar que é a direita que sabe cuidar dos pobres, que a esquerda só faz empossamento de pobre, dependência de pobre e pescaria de volta. Por que a imprensa chocou-se com o Bolsonaro? A imprensa, a Rede Globo e os outros jornais. Não, por 2 razões. Sim. A primeira, por causa do bolso e da bolsa. Acabou a mamata de bilhões. Vê quanto que a Globo leva hoje. Né? Que sem o governo eles quebram, é simples assim. E a segunda razão é que nos últimos 40 anos teve um senhorzinho lá nos anos 30 chamado Antônio Gramsci, que preso durante a ditadura de Mussolini na Itália escreveu uma tese da tomada do poder por dentro. Então a guerra cultural é um fato. Que quando eu falava isso em Brasília, as pessoas achavam que eu era um ET. Se nós pegar o exemplo americano, há um judeu americano, um americano de família judia, chamado Saul Alinsky, era o ghostwriter do Bill Clinton, a Michelle Obama era apaixonada por ele. Ele constituiu uma tal ação nos Estados Unidos que, se tu pegar as 10 principais universidades americanas, de 30% a 45% dos atuais professores se autoproclamam comunistas. No Brasil tem interesse? Nos Estados Unidos. E aqui é diferente? Aqui é pior, aqui é 100% quase. As faculdades, a universidade fabricam meninos e meninas, jovens de cabeça já esquerdista. Tem como melhorar isso no Brasil? Tem, a gente tem que atuar no ensino médio, antes deles ir lá. Mas já estão lá. A fábrica. Não, mas ainda dá tempo de virar. E hoje, com o nosso movimento, é crescente o número de jovens que começam a se declarar conservadores, liberais, não querem saber da esquerda. Porque tem uma coisa que é fundamental. Qualquer um que para estudar um pouquinho, dá um tempo lá na maconha, né? E para ler e estudar um pouquinho, vai descobrir o quê? Vai descobrir que o que a esquerda diz é exatamente o contrário do que ela faz. Em todos os países dominados pela esquerda no mundo, o que tem é restrição de liberdade. O que o jovem quer? Liberdade. O que é que defende a liberdade? Nós. A liberdade para nós, conservadores e liberais, é algo tão fundamental como a própria vida. Ministro, a posição do senhor sobre o Supremo Tribunal, qual a análise que o senhor faz como analista das questões brasileiras, o senhor faz hoje para o povo do Brasil a posição do nosso Supremo Tribunal? Na minha visão, o problema é que no sistema constitucional brasileiro está estabelecido que cabe ao Senado Federal estabelecer os limites de atuação para a Suprema Corte do Brasil. Se o Senado Federal se omite, poder não tem vácuo. Alguém ocupa. É lógico. É isso. Simples assim e triste assim. Senhoras e senhores, eu, jornalista Padrão Benito, na capital do estado da Paraíba, entrevistando o ministro Onísio Lorenzetti, que está lançando esse livro sobre
o ex-presidente Bolsonaro. O futuro de Bolsonaro. Bolsonaro hoje é o maior líder conservador do mundo. Do mundo? Maior Não é mais que os Estados Unidos? Então tá. Então vamos levar o Bolsonaro para a Europa e vamos ver quantas mil pessoas vão atrás dele. Vamos levar o Trump para a Europa e vamos ver quantas mil pessoas vão atrás dele. Simples assim. Vamos levar ele aqui na América do Sul. Vamos botar o Trump no meio de uma praça no Chile, no Peru, na Colômbia e vamos ver quantos mil chilenos, peruanos e colombianos vão lá para ver o Trump e quantos vão para ver o Bolsonaro. O Trump não tem cheio de burro, mas é conservador. Sim, mas o que eu estou dizendo é uma outra coisa. O Bolsonaro extrapolou as fronteiras brasileiras. Por que a Argentina elegeu Milei? Eu convivo com os argentinos desde que eu nasci. Eu tenho dezenas de amigos argentinos. Os argentinos olhavam do outro lado da fronteira e viam o Brasil bombando, gerando emprego, renda, investimento, e a Argentina no buraco. Eles arrumaram o Bolsonaro deles. Arrumaram. Ué. Então, o Milei é uma surpresa tão grande que ele conseguiu se eleger presidente. O Bolsonaro não se elege presidente com 70 deputados. O Milei não tem nenhum. Nenhum. Tal desespero argentino com 140. Nós vivemos 140. Tu viveu inflação no Brasil de 100%. Não botava o teu dinheirinho no overnight para ver o que acontecia com o teu dinheirinho. Sumia. E tu saía do Brasil para explicar o overnight, ninguém entendia fora do Brasil o que era overnight. Mas se tu não botasse o teu dinheiro no overnight, teu dinheiro acabava. Tu arrancava um mês com 100, alguma coisa, não me lembro, na moeda, tu terminava a semana com 20 e na outra semana é zero. Senhoras e senhores, eu, jornalista Padrão Benício, estou na capital do estado da Paraíba, entrevistando o ministro Onyx Lorenzoni, que veio fazer um balanço da Paraíba e lançar seu livro. Faça uma análise do governo Lula. 11 meses de Lula, que o senhor bateu a vida inteira em Lula. O senhor encontrava com ele, dava a mão, vai ser o senhor bateu. Nunca pegou a mão de Lula? Claro que não. Eu lá vou dar a mão para ladrão. O senhor nunca? Nunca. O senhor conviveu eu nunca pisei no palácio. Mas o senhor conviveu com o Lula no quando ele ia lá na Câmara. Ia pô? Sim. Mas eu nunca fui lá. Eu ia fazer o quê lá? Covil lá daquelas cobras? Não ia, não. Lula quer ser o Mandela da história moderna. Nem que a vacatuça, como diz na minha terra. Nem que a vacatuça. Ele não vai ser esse líder nacional mundial, não. Mas não é, bota ele na rua. Paz. Bota ele na rua. Olha aqui, ó. O Brasil só não ganhou o Prêmio Nobel da Paz pela Operação Acolhida porque o presidente chamava Jair Bolsonaro. Todos os países do mundo, a ONU, todos os organismos internacionais, a Acnur, o que quiser, todo mundo reconhece que o maior programa e o melhor programa de acolhimento de refugiados da história do planeta, chamado Terra, foi feito, consolidado e executado pelo governo de Jair Messias Bolsonaro. E por que não ganhou o Nobel da Paz? Nós recebemos mais de 1 milhão de pessoas. Nós interiorizamos, o Quiroga me ajudou. Eu por 2 anos comandei a acolhida. Nós internalizamos 100 mil famílias venezuelanas. Não é uma nem duas, é 100 mil. 100 não mil tem paralelo no mundo o que nós fizemos. Ministro Lorenzoni. E aí o que acontece? O que acontece? Por que ele não ganhou? Porque a ONU é dominada pela esquerda. Então a gente tem que acordar que os esquerdistas, os socialistas e os comunistas, que muita gente faz questão de dizer que não existe. Eu vi um vídeo agora, acho que era um coronel perguntando para o professor da ideologia de gênero. O professor tem uma cara de pau, porque eles não têm limite ético e moral, de dizer que a ideologia de gênero não existe. Como carapalha não existe? E o que está acontecendo dentro das escolas? O SUS fazendo a transformação da vida de crianças. E é uma maluquice apenas para destruir a família, para desfazer o pertencimento. Ou seja, nós temos uma situação onde o Brasil acordou, os conservadores despertaram, e nós vamos nos organizar e vamos retomar o nosso país nas nossas mãos. Senhoras e democraticamente. Senhores, estamos conversando com o ex-ministro e deputado federal, Onyx Lorenzoni, que veio a Paraíba lançar seu livro e conversar com os políticos da Paraíba. Quem é o sucessor de Bolsonaro? Eu sou fã do homem de São Paulo. Bolsonaro. Como ele não pode estar inelegível, ministro, 8 anos. Ele foi inelegível, declarado inelegível num processo que juridicamente não para de pé. Um aluno de 1º ano de Direito
lê a peça que tornou Bolsonaro inelegível e ri, porque ela não tem fundamentação jurídica, não tem fundamentação legal. O presidente da República se tornou inelegível porque ele recebeu embaixadores de outros países. Os embaixadores dos países se apresentam para quem, meu Deus do céu? Para o presidente da República. O presidente da República não pode chamar os embaixadores para conversar. E tem limite na Constituição brasileira porque o presidente vai dizer? É claro que não. Essa gente que condenou ele é a mesma gente que libertou um cara que foi condenado por 16 juízes em 4 instâncias. Que as empresas envolvidas no esquema que ele montou, que todos apontam para ele, devolveram 6 bilhões de reais de dinheiro. Alguém devolve um dinheiro mal havido? Olha, eu sou italiano. Se eu tiver uma moedinha aqui em mim, alguém vem tomar, eu não vou deixar. Elas confessaram que roubaram. Ministro, e liberaram o cara. Mas... Senhor ministro, esse mesmo povo que deixou o Bolsonaro inelegível por 8 anos é igual o povo do Supremo que não gosta de Bolsonaro, doutor. Calma, o senhor acha que a gente tem que ter calma, que nem o velho Ulisses disse. Na política um dia tem nuvem, no outro dia não tem nuvem. É verdade. Né? Se tiver uma nuvem do caos econômico daqui a 3 anos e a população brasileira disser assim, só o Bolsonaro para nos salvar, o que o Supremo vai fazer quando nem dinheiro para pagar o salário deles vai ter? O Alexandre de Moraes vai votar nunca para absorver o doutor? Eu não duvido de nada. Eu acho que a gente tem que ter paciência, resistir, persistir e lutar. A minha palavra é uma palavra de esperança para as pessoas. O Brasil tem jeito, nós provamos que dá para fazer governo decente e nós vamos voltar. A imprensa não dá valor, não dá espaço, a imprensa nacional não dá valor a Bolsonaro. A essas multidões, essa legião de pessoas que acompanham Bolsonaro não são mostrados nas TV. O que é que o senhor diz disso? A gente mostra na rede social, eles estão perdendo assistentes, e o único jeito deles arrumar like para arrumar um troquinho é falar mal do Bolsonaro. Porque se eles falar bem do Lula, ninguém vai lá ver. Está entendendo? É muito maior do que a gente está pensando. Senhoras e senhores, estamos conversando com o ministro Lorenzoni sobre a vida de Bolsonaro. Eu queria que o senhor usasse minha câmera para falar para os paraibanos. O grupo de Bolsonaro tem candidato a prefeito em João Pessoa. O grupo de Bolsonaro, que o senhor é um dos grandes influentes, com a mensagem para a Paraíba. Bom, nós temos uma decisão muito importante o ano que vem, que é a decisão que vai ter influência em 2026. A Paraíba trata hoje de constituir uma candidatura que possa representar o pensamento conservador. Eu tenho aqui do meu lado um grande amigo, um brasileiro extraordinário que nos ajudou a transformar o Brasil, que é o Dr. Marcelo Quiroga, que tem o propósito de disputar a eleição do próximo ano. E eu tenho certeza que o presidente Bolsonaro vai trazer, né, a sua palavra, o seu apoio, para que a gente possa ter uma vitória conservadora aqui em João Pessoa, na Paraíba e em todas as capitais brasileiras. Nós começamos a nos preparar para 26, passando por 24. Eu sou gaúcho, nesse momento eu moro fora do Brasil, eu estou voltado para construir a aliança dos partidos conservadores da Europa e da América. Esse é o trabalho que eu venho fazendo hoje. Mas eu tenho certeza que no ano que vem, todos nós vamos estar nas ruas, lutando por Deus, pátria, família e liberdade. E eu acho que aqui tem uma figura extraordinária e que tem todas as condições de representar esse conjunto de princípios que nós defendemos. As Forças Armadas traíram o Bolsonaro? Eu sou veterinário, eu não entendo nada de Forças Armadas. Não fuja não, ministro. O senhor nunca foi onde fugir. Não, o senhor enfrentou o PT no plenário da Câmara. Não estou fugindo, mas é uma coisa que é o seguinte. Um presidente que é constitucional, que joga dentro das 4 linhas, ele respeita, promoveu, estimulou e cumpriu os seus mandamentos constitucionais. É isso. O resto é onda de quem quer contar mentiras. O presidente Jair Bolsonaro mudou o Brasil. O Brasil mostrou para nós mesmos e para os outros países
que é possível se fazer governo honesto e decente, a vida dos brasileiros melhorou de maneira extraordinária, a ponto de, no pós-pandemia, nós ter a maior geração de empregos de carteira assinada da história do Brasil, 2.754.000 empregos. Nós tivemos 100 milhões de brasileiros ocupados, isso nunca aconteceu na história do Brasil. O menor grau de informalidade da nossa história, a informalidade média dos países latino-americanos é de 50% a 55%. O Brasil foi a 43%. Nós tivemos o sistema de saúde, o SUS brasileiro, tão mal falado, tão criticado, funcionou. O sofisticado esquema de saúde americano, francês, alemão, italiano, espanhol, foi tudo por vinagre. E o nosso salvou, porque um ano antes de acontecer o Covid, talvez por inspiração divina, o Ministério da Saúde organizou 1.000 novas UTIs, e no período dele foram mais 1.000. Então, a gente tem que ter clareza do que aconteceu no Brasil. Quanto mais tempo a gente toma do Covid, mais a verdade vai aparecendo, mais razão vai se dando ao genocida e mais reconhecimento se dá ao trabalho de homens como Marcelo Tironi. Ministro, e da mesma forma vai ser o resto. A gente só tem que persistir e resistir. Bolsonaro está sendo bem cuidado no meio da rua, como da outra vez da facada? Bolsonaro não precisa temer o seu povo. O seu povo ama ele, o povo defende ele, não tem problema nenhum. Ele é um presidente que leva ao desespero a sua segurança. Mas a segurança dele, na minha visão, é do Deus que ele serve, que protege ele. Ministro, obrigado, um abração. Obrigado.